No último episódio falamos de amor e do conceito de imago match, ou seja, o que procuramos subconscientemente num parceiro e como se processam as etapas evolutivas desse amor num aspecto romântico. Todos somos seres eminentemente sociais e toda a nossa vida é construída sobre a forma de relacionamento com os outros. Sejam parceiros de vida, amigos, colegas de trabalho, alunos ou mentores. E se pudéssemos redefinir esses relacionamentos de forma consciente? E se eu te desse técnicas para isso? O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 23º episódio do meu podcast. Já tenho as minhas checklists virtuais à mão. Queres aprender a viver melhor? Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano. Não deixes as coisas chegarem a pontos de não retorno e pede ajuda. Não é nenhuma vergonha. É um facto que é a forma como nos relacionamos com os vários personagens da nossa história que determina a maneira como a nossa vida se constrói, as nossas adversidades, as nossas dores, as nossas vitórias e apoios, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Neste podcast, tenho-te trazido um caminho essencial para atingires uma postura consciente perante a vida, para que a cada pequeno passo possas redefinir-te a ti. Recriar o teu eu, começar de dentro para fora, e é um facto que em ambiente de consulta ou formação vejo cada vez mais pessoas a atingir, a maior ou menor custo, esta capacidade de ter uma vida plena e mais satisfatória. As grandes alterações energéticas começam a adivinhar a mudança, a consciencialização humana já iniciou e começa a libertar-se das amarras. É verdadeiramente um espetáculo digno de se ver e de se sentir. E eu sinto-me abençoado pelo facto de estar como testemunha ou como motor de uma ínfima parte desta mudança profunda que vai alastrar cada vez mais a mais pessoas que inevitavelmente terão de reagir em consciência. Não deixa de ser uma faca de dois gumes, pois, em muitos casos, estas grandes mudanças que se assistem de camarote estão a causar grandes alterações de mentalidades, causando ali fricção e forte erosão sobre a maneira como cada pessoa vê os seus próprios relacionamentos. Como se tivéssemos chegado ao momento em que sentimos a necessidade de redefinir a própria natureza dos relacionamentos em que nos envolvemos ao longo da nossa vida. Por um momento, considerem o arquétipo clássico dos relacionamentos. Relações de amor e casamento, relações entre pais e filhos, relações familiares em geral ou com amigos, colegas de trabalho. Como é que o veem? É um arquétipo cinzento, cimentado por uma sociedade cheia de parâmetros específicos que obrigam a um condicionamento que não sai do padrão. À medida que a energia começa a sair de um novo eu, mais consciente, a espontaneidade prepara-se para abanar os alicerces de todos os relacionamentos que temos erroneamente como certos, saindo ali do fluxo dos resultados previsíveis. Claro que o ego, a personalidade, o eu, está a ser bombardeado de novas ondas e frequências que vão pôr em causa todo o condicionamento social. Cada processo de autoanálise que atravessamos neste momento é como um computador que está de tal maneira cheio de tralha que necessita de ser reiniciado, nem que seja à força. Ao longo do tempo, formamos ideias internas e noções sobre os nossos relacionamentos com todos aqueles que orbitam o nosso ser e sempre conseguimos controlar as suas órbitas ou pelo menos viver neste caos relacional. Mas o problema é que o nosso corpo energético está a mudar. Nós estamos a querer ser mais conscientes. E mesmo que seja de uma forma semi-forçada, numa direção em que a frequência energética nos liberta, é inevitável que isso faça alterações na nossa vida. E vamos ter de lutar contra a programação que a cimenteira social depositou em cada um e que está a afetar as nossas relações. A
dificuldade relacional. Cada vez mais noto relacionamentos amorosos ou casamentos a transformarem-se em desafios onde os intervenientes, consciente ou inconscientemente, começam a questionar a sua validade, colocando uma intensa pressão sobre os alicerces sociais, em cimento cinzento e disfuncional em que aquela relação foi construída. É subsequentemente um acordar para um novo dia, em que sabemos que o parceiro estará exatamente como estava ontem, como se fossem uma qualquer identidade amorfa e fixa, que em efeito é pouco mais do que uma prisão da consciência do eu, treinando os elementos do relacionamento como peças de um todo que tem de se remendar constantemente para que não caia em ruína. As novas forças energéticas que estamos a trabalhar com consciência destacam o eu, forçam um pensamento onde temos primeiro de ser um para depois pertencer ao todo, e não o contrário. Vemos agora que a maioria dos relacionamentos que se baseavam na falsa premissa de que os dois eram como um, está a ruir ou a entrar em complicados campos minados de toxicidade. O mesmo se pode observar nas relações entre pais e filhos, baseadas nos laços cinzentos e cimentados pela sociedade. Estes relacionamentos estão a ruir junto com a confusão mental provocada por estas novas energias, por esta nova consciência. São mudanças de paradigma que vai fazer um colapso do velho mundo e nós e os nossos filhos estamos expostos a tudo isso. Os filhos depositam nos pais altas expectativas criadas pela sociedade que estes não são capazes de atingir, e por seu lado os pais tentam reinventar as ligações com os filhos, muitas vezes perigando o simples objetivo de ser compassivamente responsáveis. As relações rígidas incutidas na humanidade são tão redundantes como construir estruturas em areias movediças. Falta-lhes o único alicerce funcional, o amor. São baseadas unicamente no medo, o medo de perder, o medo de não conseguir proteger, o medo de não estar lá quando for preciso, o medo de ser abandonado, o medo de não estar a fazer bem ou o medo de amar demais. E o medo, como eu já disse em episódios anteriores, destruiu a humanidade. Redefinir os relacionamentos. Os novos caminhos humanos que atingirão todos, mais cedo ou mais tarde, exigem uma mudança, uma abertura, uma nova forma de ver, ouvir, de sentir, uma consciência. É necessário que não se confundam estações e se remova o ruído. Se de facto vamos abraçar o nosso eu interior, ser mais espirituais ou mais humanos se preferirem, há todo um novo sistema de qualidades a serem trabalhadas. Segurar desesperadamente relacionamentos com correntes, algemas ou fios vai unicamente destruir a permanência da única ligação plausível entre dois seres, que é o amor. Dizer a verdade, ser franco, como se entregássemos o nosso sentimento mais profundo, é essencial. Obviamente que isto não significa que não devamos fazê-lo de forma gentil, compassiva e empática, mas a verdade é essencial. Temos de aprender a viver numa verdade fluida e adaptada a cada momento. Estar num relacionamento é como sermos uma bola de metal apanhada entre dois ímãs superpoderosos. Se mantivermos uma posição rígida ao centro e sem a mais profunda das verdades, isto vai simplesmente rasgar-nos ao meio. É preciso estar aberto ao fluxo e às marés dos sentimentos, das emoções, sem forçar rigorosamente nada. Amar é deixar ir, porque se for real vai voltar. A liberdade de cada membro interveniente num relacionamento é um dado essencial para medir a saúde desse mesmo relacionamento. Liberdade e espaço têm de ser trabalhados entre os membros da relação. Cada um tem de encontrar o eu e descobrir a pertença ao todo por si mesmo. Relacionar-se exige bravura e coragem. A máscara social é omnipresente e o seu impacto em forma de medo é avassalador. Frequentemente transformamos um relacionamento num autêntico jogo de xadrez, onde o mais importante é prever o que é que vai acontecer se efetuarmos uma determinada ação. E isso é medo, isso é controlo, não é amor. E depois, a cereja no topo do bolo, o eu.
Não vamos nunca ser capazes de amar alguém se não trabalharmos o amor ao eu. Não vamos nunca respeitar ninguém se não trabalharmos o respeito ao eu. Não vamos nunca ser parte do todo se não reconhecermos o eu como a nossa catedral de partida. Haja espaços entre o estar juntos. Haja ventos celestiais a dançar entre vós. Amem-se, mas não estabeleçam uma ligação de amor, que seja antes um mar dinâmico entre as zonas costeiras das vossas almas. Encham o copo um ao outro, mas não bebam do mesmo. Ofereçam um ao outro um pedaço de pão, mas não comam do mesmo prato. Cantem e dancem juntos, sejam felizes, mas deixem-se sós também. Mesmo que as cordas da harpa estejam sós, elas tocam a mesma música. Ofereçam o vosso coração, mas não para que o outro guarde. Permaneçam juntos, mas em separados. 6 técnicas para melhorar os relacionamentos. Todos nos queremos relacionar melhor com as outras pessoas. Embora às vezes isso seja extremamente embaraçoso para certas pessoas devido a todos os registros mentais, conscientes e subconscientes, que foram fazendo ao longo da sua história de vida. Quão bom seria se soubéssemos alguns princípios simples que nos permitissem experimentar mais relacionamentos satisfatórios. Existem imensas técnicas de entendimento, redefinição e até de melhoria das nossas capacidades de nos relacionarmos com os outros, sejam eles os nossos amigos, familiares, parceiros, colegas e demais pessoas com que nos cruzamos na vida. Se com técnicas de coaching eu ensino formas de lidar com clientes, com fornecedores, com patrões ou com colegas de trabalho, se com Prana Bhakti ensino maneiras energeticamente protegidas e fluídas de lidar com os outros, se com psicoterapia analítica eu conduzo pessoas para um maior bem-estar em sociedade, é na programação neurolinguística que eu encontro as técnicas mais simples de melhorar os teus relacionamentos. A PNL, ou Programação Neurolinguística, tem a vantagem de criar processos simplificados e de acesso geral passíveis de te transmitir através deste podcast, e decidi completar este episódio apresentando-te aqui um trio de técnicas que podes adaptar à tua realidade e seguir para atingires uma forma plena e satisfatória de te realizares nos teus relacionamentos. Para as utilizares, tens de te entregar à técnica, mas antes de tudo tens de entender que seja qual for a situação, por mais irracional que te pareça, quem age está sempre e impreterivelmente num processo de intenção positiva perante a sua própria perspectiva. Passo a explicar. Quando nós agimos, quando temos um comportamento ou quando interagimos com alguém, temos sempre a nossa própria perspectiva adulterada do mundo. E para nós, qualquer forma de agir será sempre com a intenção positiva clara para nós, mediante a dita perspectiva adulterada das coisas. Mas adulterada porque é nossa, e dificilmente alguém mais a vai entender. Se vês alguém a reagir de uma forma furiosa e te passa pela cabeça que é simplesmente um idiota infantil, pondera primeiro qual será a perspectiva desse alguém e em que medida é que, na sua visão, aquela ação constitui uma intenção pessoal positiva. Por exemplo, as pessoas por vezes reagem com raiva porque acreditam que aquela reação as irá proteger, ou então porque se sentem humilhadas. À partida, foi uma intenção positiva que começou tudo. Com esta ideia e conhecimento da gênese de que todos os comportamentos se baseiam em intenções positivas à perspectiva de quem reage, passemos às técnicas. Muda de perspectiva. Tenta manter a racionalidade e consciência e, sempre que possível, coloca-te nos sapatos do outro. Esta é uma forma simplista da técnica dissociativa da PNL, que é provavelmente das técnicas mais poderosas para adquirir sabedoria nos teus relacionamentos com o mundo. Para começar, imagina lentamente que sais do teu corpo e que te afastas para sentir cada vez menos a tua perspectiva das coisas. Afasta-te cada vez mais até conseguires sentir menos a tua perspectiva das coisas. Depois, para e observa com detalhe o comportamento do outro. Como ele fala, como comunica, como se mexe, que expressões faciais te apresenta.
Imagina que entras dentro dele, dentro da realidade dele, como quem veste um casaco. Sente aquela forma de falar, de ver, de agir e liberta-te para conseguir sentir o que ela possa estar a sentir também. É como se te colocasses na pele dessa pessoa, como se visses através dos seus olhos e ouvisses pelos seus ouvidos. Vê-te, ouve-te e sente-te só que desta vez na perspectiva do outro. Torna-te consciente de como ver as coisas através da perspectiva dessa outra pessoa e recebe insights, epifanias até, sobre, na verdade, como poderias tu estar a agir ou a reagir para melhor cumprir com o teu propósito em relação a esta pessoa. Depois, por fim, regressa ao teu corpo e integra esta segunda visão, esta segunda perspectiva das coisas, quase que de uma forma empata, e considera o que é que tu podes fazer para melhorar o rumo da interação agora que vês duas perspectivas. O jogo do contexto. Muitas vezes queremos perceber o que podemos fazer para melhorar um relacionamento com alguém. Um colega, um amigo, um parceiro ou até um familiar. Sentimos de alguma forma que precisamos de atingir um ponto mais satisfatório e saudável nessa relação. Aqui, também com uma variante da técnica dissociativa da PNL, quero que mudes o teu contexto de eu para nós. Vamos a isto. Imagina na tua mente que à tua frente, num ambiente adequado e criado por ti, estás tu e a pessoa em causa a interagir como habitualmente. Observa todos os detalhes, percebe como cada um age, como cada um reage. Vê-te a ti, vê a outra pessoa. Percebe o que um faz e o que é que isso provoca no outro. Recorda que aqui não há um eu e tenta ver na perspectiva do observador. Vê os dois. Avalia todo o processo, a linguagem corporal, as frases mais repetidas, a forma como agem e o que é que provoca o quê em cada um dos momentos. E agora, permite-te procurar um propósito comum entre os dois, o tal nós. Permite-te encontrar na tua mente como seria o comportamento e a reação ideal em cada um dos dois, no nós que avalias e observas. E então, isto não te dá uma visão mais abrangente de como lidar com essa relação? O palhaço da salvação. Nos dias de hoje somos confrontados inúmeras vezes com relacionamentos mais tóxicos ou até incómodos que nos assustam antes mesmo de acontecerem. O chefe mandão, a sogra inquisidora, a vizinha chata. Ou simplesmente aquela pessoa que nos faz sentir diminuídos quando fala connosco. A tua reação receosa ou incomodada vai estar sempre a funcionar como um elemento disruptor que só vai piorar a cada dia e a relação não vai sobreviver, vai se densificar, podendo atingir pontos de não retorno. Na próxima interação, tenta manter-te o mais consciente e atento possível e podes combater o efeito cerebral que esse chefe arrogante ou essa pessoa irritante te provoca usando um antídoto mental. É que o nosso cérebro não consegue manter dois sentimentos opostos simultaneamente e por isso basta que cries na tua cabeça uma imagem divertida para que a zona do incómodo desapareça. Confuso? Vou-te explicar melhor. Olha para a pessoa e percebe as suas feições. O que é que se destaca? O nariz? Pronto, imagina como ficaria com o nariz redondo de palhaço. É o cabelo? Então imagina como será que está quando acorda de manhã, todo despenteado e desgrenhado. Exagera mentalmente e brinca na tua cabeça com as coisas mais divertidas que conseguires sobre o teu interlocutor, para que combata mentalmente o receio e o incómodo imediato dessa conversação. De repente, perceberás que até consegues sorrir e desarmar o habitual rumo da conversa porque o teu cérebro não te está a inundar com pensamentos negativados quanto ao processo relacional. Ridículo não, mas funciona. Eis 3 técnicas úteis que podes aliar a todas as revelações deste episódio para conseguires redefinir os teus relacionamentos e dar passadas mais largas rumo à tua plenitude. Vá, pensa em alguém com quem gostarias de te relacionar melhor. Escolhe alguém assim problemático. Já pensaste?
Então houve a seguinte pergunta: não é verdade que todos os problemas que nós experimentamos quando nos relacionamos com outra pessoa é devido aos nossos sentimentos? E se puderes mudar os teus sentimentos e a forma como o teu cérebro os concebe, isso poderia tornar as coisas mais fáceis, não? Talvez não saber falar de cor, imaginei. Talvez não saber o que será melhor. Aproximei. Meu corpo é o teu corpo, o desejo entregue a nós. Sei lá eu o que quero dizer. Pois é, assim já vais saber o que queres dizer, como fazer e como melhorar os teus relacionamentos, porque conscientemente vai ser mais fácil de entender. No próximo episódio eu vou falar-te do sistema em que vivemos e iremos revisitar alguns conceitos anteriores para fazer aqui uma interligação com a temática da parentalidade nos dias de hoje. Interessado? Curioso? Se ouviste até aqui, é porque queres redefinir as tuas relações de forma consciente. Senão, dificilmente tinhas vontade de ser mais e de ser melhor. E é por estar que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças, se te interessa esta caminhada, se te interessa este podcast, se queres saber mais, se queres aprender e desenvolver-te ainda mais, cada vez mais na direção da consciência, faz-me perguntas, segue, partilha. Não guardes para ti tudo. E depois diz-me o que achaste, conta-me tudo, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.